Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A Pro tá morrendo de saudade. Quanto tempo longe, né? Quem diria que de repente ia acontecer tudo isso? Mas, infelizmente, temos que encarar a realidade, né, gente? E iremos ter que estudar, por enquanto, cada um na sua casa, tá bom? A nossa videoaula de hoje é sobre História e Geografia. A Pro vai estar gravando esse vídeo e durante o período da aula, da 1 às 5h15 da tarde, a Pro vai estar online. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem lá no chat que nós iremos tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a Pro vai gravar a videoaula da atividade de hoje e no período da tarde eu estarei online para tirar as dúvidas. Então, se vocês conseguirem tirar todas as dúvidas, não é necessário ficar online, tá bom? Porque a nossa aula é essa que a Pro vai começar agora. Então, no período da tarde, eu vou estar online para fazer as correções das atividades de vocês e para tirar as dúvidas. Então, se vocês conseguirem fazer todas as atividades e não tiverem dúvidas, tudo bem, não precisa ficar online. Mas se por acaso ficou alguma dúvida, não conseguiu realizar alguma atividade e quiser tirar essa dúvida com a Pro, conte comigo que eu vou estar online, tá bom? Da 1 da tarde até as 5h15. Aí vocês chamem a Pro lá, tá bom? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a Pro vai fazer um resuminho sobre o que é a Assembleia na sala de aula, que foi o textinho que a Pro pediu para vocês copiarem no caderno de vocês e fazerem a leitura, certo? Então, gente, o que é a Assembleia na sala de aula? A Assembleia é uma reunião de várias pessoas que têm questões em comum para resolver. E aonde que acontecem essas assembleias? Em locais como prédios e condomínios. É comum que os moradores realizem assembleias para resolver assuntos do interesse de todos, certo? E uma das formas de resolver isso é realizando uma votação, que pode ser feita por meio de uma assembleia. Então, a Pro vai usar um exemplo aqui, que é para ficar um pouquinho mais claro na cabecinha de vocês. Por exemplo, para quem mora em condomínio, a mamãe e o papai já devem ter participado de uma assembleia. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor que a mamãe de vocês gostariam que fizesse uma reforma no parquinho, para ficar melhor, para vocês brincarem. E os vizinhos também querem essa reforma. Só que tem um outro vizinho que não concorda com a reforma. Ele acha que não é necessário. Então, para todos chegarem em um acordo, o que é feito? O síndico do prédio, do condomínio, marca uma reunião para todos os moradores. E essa reunião é chamada de assembleia. Lá vai ser decidido assuntos do interesse de todos, através de uma votação. Então, o síndico vai propor o assunto, por exemplo, melhoria do parquinho. Quem concorda com a melhoria do parquinho vai votar que sim, e quem não concorda vai votar que não. E aí eles irão conversar quais são os benefícios, quais são os prós e os contras, qual que é o lado bom e qual é o lado ruim de fazer essa reforma. E através dessa votação vai ser decidido esse assunto, certo? Aqui está as instruções para a realização de uma assembleia na classe. Então, nós iríamos realizar essa assembleia também. A Pro iria fazer junto com vocês. Porém, como foi decidido, né, para as aulas e só estudarmos em casa, infelizmente não foi possível a Pro realizar essa assembleia com vocês. Mas é importante que vocês saibam. Por isso que eu pedi a leitura e a cópia no caderno, tá bom? Na página 127... tá falando um pouquinho as funções desempenhadas pelos alunos da turma do Luão, que cada aluno, iria fazer durante essa assembleia. Então, na sala de aula, nós iríamos decidir também o que cada aluno iria fazer durante essa assembleia. E aqui está falando, né, qual seria o assunto de interesse da classe que nós iríamos decidir na nossa assembleia. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas, quem sabe, quando nós retornarmos, né, para a nossa sala de aula, a gente consiga fazer essa assembleia, tá bom? E aí, nós iremos discutir sobre um assunto do interesse de todos. Por exemplo, o que a gente poderia fazer para melhorar a quantidade de conversa durante a atividade? Que é uma coisa que a Pro pega um pouquinho só no pé de vocês, né? Porque tem amiguinho que termina antes e conversa. E tem amiguinho que tem um pouquinho de dificuldade.
e demora mais para resolver. Só que aí o barulhinho do colega acaba atrapalhando quem está fazendo. Então, qual seria uma forma de resolver isso? Lendo um gibi, fazendo um desenho, ficando quietinho, né? Se concentrando. Então, tem várias formas de resolver esse tipo de problema. Então, seria através da assembleia que nós iríamos decidir isso, mas infelizmente não foi possível ainda. Mas, quem sabe quando nós retornarmos, né, gente? Depois disso, nós iremos para a página 130, tá bom? A maquete da escola. Então, vocês lembram que eu pedi para me levar caixinhas de diferentes tamanhos e os anexos recortados e montados e pintados? Então, para que seria? Nós iríamos montar uma maquete da escola, mas infelizmente não foi possível, né? Porque nós iríamos montar em grupos na nossa sala de aula, mas como nós estamos em casa, não vai ser possível. Mas a Pro vai explicar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo. A maquete da escola. No segundo ano, você aprendeu que maquete é a representação em miniatura de um lugar. Eu gostaria que vocês grifassem, gente, olha só, explicando o que é maquete. Maquete é a representação em miniatura de um lugar, tá bom? E naquele ano, sua turma representou a sala de aula. Agora você terá um novo desafio, fazer a representação da escola por meio da maquete. Mas olha só, não vai ser possível fazer essa maquete. Por quê? Eu iria construir junto com vocês. Porém, nós não estamos indo para a escola. Então, não vai ter como desenvolver um trabalho em grupo, certo? Porque não vai ter como formar os grupos, né? Então, a Pro só vai explicar para vocês como seria feito e quando nós retornarmos às atividades em sala de aula, aí sim que a gente vai conseguir construir essa maquete, tá bom? Então, olha só, antes de construir a maquete, seria a brincadeira. Que tal participar de um caça-tesouro pela escola? Seria muito legal, né? Mas não vai ter como. Trocar ideias. Quantas salas de aulas há em sua escola? Onde se localiza cada uma delas? As salas de aula que são diferentes das demais, como elas são? Então, aqui, por exemplo, todas as salas da escola não são iguais. Por quê? Por exemplo, a sala do infantil, ela é diferente da nossa, né? Porque lá, eles necessitam de um apoio maior durante as atividades. Vocês já estão grandes, inteligentes, então vocês já têm essa autonomia de fazerem sem precisar tanto de um apoio, né? As salas que não são utilizadas para as aulas, para que são usadas? Então, lá tem a sala da biblioteca, por exemplo, ela não é utilizada durante a aula, mas ela é utilizada para buscar um livro. Temos também a sala de multimídia, ela não é utilizada durante a aula, mas pode ser feita uma aula lá. Por exemplo, quando eu passei o vídeo sobre a formação da chuva, eu usei a sala da multimídia. Então, eu dei uma pequena aula lá. Porém, nós não ficamos o período todo durante aquela aula, né? Nós ficamos apenas uma aula de ciências assistindo o vídeo, tá bom? Que outros espaços há em sua escola? Para que são usados? Então, tem diversos outros espaços. Tem a quadra, que é usada na educação física. Tem o parque, que é usado para diversão, né? Tem a secretaria, que é usado para resolver problemas de uniforme. Quem vai buscar vocês, a não ser o papai e a mamãe. Dar algum recadinho. Então, é para isso que servem essas outras salas. Na página ao lado, página 131, certo? Estudo do meio na escola. Então, tem aqui a turminha do Luan. Sua turma vai coletar informações sobre a escola. Fique atento às instruções da professora. 1. Faça o que se pede a seguir. Ao caminhar pela escola, observe. Infelizmente, não conseguiremos fazer essa caminhada pela escola, então a Pro só vai fazer uma breve explicação com vocês. Os elementos fixos, como salas, jardins e cantina. Então, se nós fizermos essa caminhada, quando nós retornarmos, o que a gente vai observar?
as salas, os jardins e a cantina. Mas vocês lembram disso também, né? Os elementos móveis, como bebedouros, bancos, latões de lixo. Então, o que seria elementos fixos? Tudo que é fixo é o que não sai do lugar, né? Por exemplo, os muros da escola, ele só vai sair do lugar se alguém destruí-lo. Mas ele não se move, ele não vai sair daquele local, certo? As paredes da nossa sala também é um exemplo. É um elemento fixo, porque ele não sai daquele local. E o que seria os móveis? É o que dá para mover. Então, seria bebedouros, bancos, latões de lixo, porque eu posso trocar o latão de lixo de local. Eu posso trocar o meu bebedouro de lugar. Então, ele é móvel, certo? As condições de conservação desses elementos. Será que está tudo jóia com esses elementos? Será que não está? Letra B. O que separa a escola do espaço ao seu redor? Muro, cerca ou jardim? Então, o que separa a nossa escola do espaço ao redor? Por exemplo, o muro. O muro separa a nossa escola dos outros espaços que tem ao redor, certo? Então, é o que vocês vão responder na letra B. O que separa a escola do espaço ao seu redor? Muro, cerca ou jardim? Depois, iremos virar a página. Página 132. Anote as quantidades de. Então, essa atividade pode ser que nem todo mundo vai lembrar corretamente as quantidades exatas. Não tem problema nenhum, turminha. O que vocês lembrarem, eu estarei super satisfeita. Porque já estamos há um tempinho longe da escola. Então, pode ser que nem todo mundo da nossa sala vai se recordar de tudo que tem na escola corretamente. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Anote as quantidades de salas de aula, cantinas, banheiros para os alunos, laboratórios, bebedouros, ateliê de artes, áreas verdes com grama, árvores, flores, etc., parques, salas da secretaria escolar, quadras poliesportivas, salas da diretoria, piscinas, salas dos professores, portarias, salas de reuniões, estacionamentos, bibliotecas, auditórios ou anfiteatros e outros espaços que vocês queiram escrever aí. Então, vocês vão colocar do jeitinho que vocês lembrarem a quantidade. Se não lembrar a quantidade de algum item, não tem problema, tá bom? Atividade número 3. Registre no quadro a seguir as condições das dependências da escola. Use os símbolos abaixo. Então, vocês irão usar esses símbolos aqui. Ótimo, bom, ruim. Tá bom? São as carinhas. E na outra página, que é a 133, o que vocês irão fazer? Condições das dependências da escola. Então, na opinião de vocês, como que tá o nosso prédio da nossa escola? Ótimo, bom ou ruim? Como que está a pintura desse prédio? Como que está a limpeza desse prédio? A iluminação desse prédio, como está? Nos outros itens, vocês irão colocar a mesma coisa, como está a pintura, a limpeza e a iluminação dos prédios, salas de aula, carteiras, banheiros, pátios, jardins e muros externos, tá ok? Então, isso é uma opinião pessoal de cada um, então vocês vão colocar aqui nessas colunas, com ótimo, bom ou ruim, tá bom? Na parte de baixo, você já pensou nisso? Como a atitude de cada pessoa pode determinar as condições dos espaços coletivos? Leia a tirinha a seguir e reflita com seus colegas. Como nós não teremos os nossos colegas reunidos, vocês irão ler e refletir com quem estiver ao lado de vocês. Pode ser a mamãe, o papai, o irmãozinho, a irmãzinha, não tem problema. Ou reflitam e guardem para vocês mesmos, tá bom? Na página 134... essa página de trás, atividade. Então, essa atividade seria a montagem da maquete, porém não será possível porque não estamos na nossa sala de aula. Mas a Pro vai fazer uma leitura de como seria feita essa maquete, tá bom? E quando retornarmos para a sala de aula,
aí sim que nós iremos conseguir se reunir para desenvolver essa maquete. Esta atividade será feita em grupo. Para trabalhar em grupo é necessário manter um clima de cordialidade, evitando desentendimentos, respeitar as ideias, sugestões e o trabalho dos colegas, participar ativamente da realização do trabalho, dividir o trabalho entre os colegas de forma justa, ajudar os colegas se necessário, não querer mandar nos colegas, fazer sua parte da melhor forma possível. Siga as orientações da professora e organize-se para iniciar o trabalho. Mas, infelizmente, nós não iremos conseguir o desenvolvimento deste trabalho, porque não será possível, né? A Pro está em casa, vocês estão na casa de vocês. Então, não teria como a Pro sentar do ladinho de vocês e auxiliando, e dando ideias, e dando dicas. Não teria como. Então, aqui nós iremos só fazer a leitura mesmo, tá bom? Nessa página 135, seria as outras instruções da realização da maquete, que não foi possível realizar. E, por enquanto, nós não iremos conseguir realizar estes deveres de casa. Por quê? Porque está falando sobre a brincadeira caça ao tesouro, que nós não realizamos porque seria feito na escola. Está falando dos itens que vocês já me levaram para a escola, está guardado no meu armário. E a número 3 era para montar um caça-palavra de 5 espaços observados durante o estudo do meio na escola, mas nós também não realizamos esse estudo do meio. Então, essas atividades não será possível fazer neste momento, porque não conseguimos realizar nenhuma dessas etapas, tá bom? Então, a tarefa de hoje é fazer a leitura de tudo que a Pro pediu, responder a letra B da página 131, após responder as questões da página 132 e responder esse quadro da página 133, ok? Essas são as tarefinhas de hoje da nossa aula de História e Geografia, tá bom? Na próxima aula de História e Geografia, a Pro vai trazer um novo vídeo para vocês com a correção dessas atividades. Então, o que vocês irão fazer? Na próxima aula, vai pegar a apostila para assistir o vídeo, vai assistindo e fazendo a correção na apostila de vocês, tá bom? Lembrando, no período da tarde estarei online. Quem tiver dúvidas e precisar falar com a Pro, não guardem dúvidas, me chamem que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Nós estamos longe, mas temos um meio de comunicação. Então, qualquer dúvida, estarei lá online esperando por vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, estiver tudo ok com as atividades, aí não é necessário ficar online, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida, me chamem no período da tarde, que é o nosso período de aula, que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Não só para tirar dúvidas sobre História e Geografia, mas também para tirar dúvida de outras atividades. Certo, gente? Então, a nossa aulinha de hoje é essa. E aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo e fiquem com Deus.